Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores do programa Eclésia. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia ao vivo. Estamos ao vivo aqui direto da Rede Século XXI. Nesse momento aqui na nossa emissora falamos sobre diversos assuntos relacionados à fé católica, as belezas da fé católica. E hoje nós resolvemos fazer um programa com questões diversas. O tema hoje é livre. Nós vamos começar a discutir alguns assuntos aqui, mas você pode enviar a sua pergunta para a gente. Então o nosso contato, o nosso telefone vai estar aí disponível no vídeo enquanto a gente conversa. Você aproveita e liga. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se for possível, a gente tenta encaixar a sua pergunta aqui. Se não, é sempre útil a tua participação porque a gente recolhe esse material e a gente percebe quais são os assuntos que todo mundo está querendo mais ouvir. Assim a gente prepara as próximas pautas também, né, baseado no que vocês mandam para a gente. Então não deixa de ligar. Participe aqui conosco, os contatos vão aparecer durante a nossa conversa, durante todo o programa, estarão disponíveis aí para vocês na nossa tela. O padre Douglas Pinheiro está aqui do meu lado, vou dar boa noite a ele, é ele que estará conosco no programa conosco hoje. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, diácono, e boa noite para os nossos telespectadores. É uma alegria retornar aqui no programa Eclésia. Sempre bem-vindo. Padre, vamos fazer o seguinte, para a gente aproveitar o nosso tempo, vamos direto aqui no assunto. Né? Esses assuntos que a gente vai começar aqui a discutir são perguntas que no passado já de alguma maneira chegaram até a gente, ou então alguém comenta, de repente, nas nossas redes sociais do programa Eclésia, e a gente percebe que há, então, um interesse das pessoas nesse assunto. Eu quero direto para uma questão relacionada à ordenação. Né? Já em alguns momentos da história, já levantou-se grupos, e até pessoas dizendo, olha, por que a igreja não pode ordenar mulheres? Por que mulher não pode ser padre? Né? É possível essa discussão ainda na igreja? De alguma forma, quem sabe num futuro, é possível que a igreja possa ordenar mulheres no grau do sacerdócio? Enfim, essa é a nossa primeira discussão para a gente iniciar. Enfim, padre, vamos por esse caminho aí. Pode ou não, um dia, ter mulheres sacerdotisas na igreja? Não, em hipótese alguma. Né? Todas as vezes que os papas são perguntados a respeito desse assunto, sobretudo Bento XVI e o Papa Francisco também, recentemente, citam uma fala de São João Paulo II, dizendo que o ultimato sobre este assunto foi dado, e foi dado por São João Paulo II. E aí eles obviamente citam, né, a exortação, a carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, que é de 1994, na qual o Papa João Paulo II, na ocasião, deixa claro que a igreja não tem essa faculdade, entende? Não é uma questão da igreja decidir ou não. A igreja, ela é uma serva, uma depositária dos atos de Deus em Cristo. Ela não pode alterar a realidade dos fatos. Então, vamos entender bem assim, né? Muito brevemente, o sacerdócio se poderia falar muitas coisas, mas a natureza do sacerdócio cristão. Veja, o sacerdócio é um esforço de unir a humanidade à divindade. Todos os povos, todas as civilizações humanas sempre tiveram sacerdócio. Né? Então, por meio de sacrifícios, por meio de ritos, os seres humanos tentam se ligar à divindade ou às divindades. Pois bem, o sacerdote no cristianismo é Jesus Cristo. Ele, segundo a carta aos Hebreus, ele é o sumo e eterno sacerdote. Não só porque ele realizou algo que uniu a humanidade e a divindade, é mais do que isso. Ele próprio é a unidade, né, a união, melhor dizendo, entre humanidade e divindade. As duas naturezas são unidas na pessoa dele. Mais do que uma ação, uma questão relacionada à própria existência, o próprio ser do Cristo? Sim, o ser na encarnação. Então veja, são dois mistérios aqui vão determinar a masculinidade do sacerdócio ordenado. Primeiro, o mistério da encarnação. O Deus que ao unir-se à humanidade, humanidade que eu digo, a raça humana, a espécie humana, o Deus único, supremo, criador, soberano, ao unir-se à humanidade, ele une-se fazendo-se homem, do sexo masculino. Então, Deus quis assim, não se trata de uma predileção de Deus, não se trata
de uma preferência de Deus por sexos, né, homem ou mulher. Deus quis assim, por uma razão relacionada às Escrituras, na revelação, né, como o homem veio no princípio, segundo o livro do Gênesis, então Deus se faz homem, redimindo a humanidade como um homem. Então, mistério da encarnação. Agora, além de iniciar o processo sacerdotal, né, na obra da encarnação, Jesus culmina o seu sacerdócio no segundo mistério da fé cristã, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Nesse mistério pascal, que começa na última ceia, né, e vai se concluir lá em Pentecostes, mas o coração do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Certo. Na última ceia, ele institui o rito que tornará perene esse sacerdócio, que é a última ceia. Então, na comensalidade do mistério, né, no comer o mistério, no beber o mistério, ele ordena os seus apóstolos, todos homens. Certo. Ele, homem, congrega aqueles homens. E, né, antes que alguém veja nisso um machismo, vai ficar evidente a razão na cruz. Na última ceia, Jesus fala aquilo que ele faz na sexta-feira. Tomai e comei, isso é meu corpo dado por vós, meu sangue derramado por vós. E na cruz, finalmente, no Calvário, ele dá esse corpo, derrama esse sangue, vendo, então, na humanidade, né, a sua esposa, né, a sua eleita, no feminino, a sua noiva. Então, os textos depois, sobretudo o livro do Apocalipse, vai deixar clara essa dimensão. O sacerdócio realizado em Cristo, a aproximação da divindade com a humanidade, pretende ser uma relação tão vinculante como a de uma núpcia. Então, aqueles que falam às vezes do sacerdote devem ter, né, essa função mística de se fazer esposos. Olha, mulheres não podem ser esposos, só podem ser esposas. Então, há uma passividade, vamos assim dizer, uma feminilidade na igreja. Então, os dois mistérios, da encarnação e o mistério pascal, impõem a masculinidade no sacerdócio, o que, obviamente, não está depreciando a mulher, mas dando ao sexo feminino uma dignidade. Porque assim como o sacerdote, ele pode figurar o Cristo esposo, as mulheres, sobretudo na virgindade consagrada, né, da vida religiosa, figuram as esposas, figuram toda a igreja, entende? Então, a mulher, ela tem a sua dignidade na igreja, toda a dignidade, inclusive a possibilidade de liderar. Mas o sacerdócio, ele não é uma questão de liderança, ela é uma questão de serviço e de evidenciação, vamos usar essa palavra, do mistério da encarnação e do mistério pascal. E se a gente lembrar também que com a Virgem Maria, né, que é criatura, né, um ser humano, a Virgem Maria tem todas as características de todo e qualquer ser humano, do sexo feminino, e nela já se cumpriu o que cumprirá em todos nós, né? A plenitude, né, da salvação que vai acontecer quando a igreja for, obviamente, de uma vez por todas, viver na eternidade, a realidade que vai acontecer com todos nós já aconteceu com Maria. Então, é uma pessoa do sexo feminino, teve a dignidade e a honra de ver isso pela primeira vez. Isso não trata, pelo que o senhor está querendo dizer, eu acho, completando, não se trata da questão de diminuir ou de apontar diferenças entre os sexos do ponto de vista de dignidade, né? Mas de missões distintas, não é isso? Exata, perfeitamente. É muito claro que quando Deus cria homem e mulher, né, ele cria duas diferenças. É que nós, infelizmente, temos carregado a ideia de diferença com uma outra ideia, né, com uma pejoração de que ser diferente é ser inferior. Não, ser diferente é apenas ser diferente. Nem inferior, nem superior. Então, o sacerdócio, o sumo e eterno sacerdócio de Cristo é um sacerdócio masculino.
Existe um sacerdócio feminino, vamos assim colocar? Bom, no sentido amplo do sacerdócio comum, todo cristão batizado exerce um sacerdócio, inclusive as mulheres. Então, todo aquele que é batizado participa com Cristo de uma missão sacerdotal, profética e régia, né? Sacerdote, profeta e rei, todo cristão o é. Agora, para evidenciar, enquanto vocação específica, o sacerdócio de Cristo, bom, é um sacerdócio esponsal, viril, de dar a vida. Né? E o homem Cristo deu a vida, o homem Cristo sacrificou-se. Então, só um homem pode ser imagem do sacerdócio ministerial de Cristo. É claro que a mulher exerce o seu sacerdócio por meio da maternidade, sendo esposa, sendo uma líder de comunidade, pregando a palavra de Deus, dando testemunho no mercado de trabalho. Enfim, a mulher ela tem a sua óbvia dignidade. Quantos modelos femininos, inclusive de liderança, nós temos na igreja, grandes abadesas, grandes santas, protagonistas do evangelho, às vezes até inquirindo papas, bispos, padres. Veja, não se trata de inferioridade ou superioridade, mas de dignidade. Santa Catarina de Sena. O senhor pensou em Santa Catarina de Sena? Pensei nela. Disse, né? Pensei bem nela. Legal. Bom, as doutoras da igreja são 4, na verdade. Né? Então é uma história uma mais linda do que a outra. Padre, o senhor citou no começo, então, um trechinho do documento que o Papa João Paulo II escreveu em 1994. Acho que a gente tem destacado, pedir para a nossa diretora Marina colocar para a gente, a Carta Apostólica, então, Ordinatio Sacerdotales, de 22 de maio de 1994. Está aí, o trechinho. Então, o Papa João Paulo II ensinou e disse nesse documento de 1994. Para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério, né, ele, Papa, dizendo, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Então quer dizer que não se trata de uma escolha e nem de algo relacionado à cultura dos tempos. Hipótese alguma. Você veja que ele diz, a igreja não tem a faculdade. Ele está nitidamente confirmando, como sucessor de Pedro, confirmando a missão da igreja. A igreja, ela apenas transmite o que Cristo deixou. Ela não tem o poder de alterar. Então, o que está por trás dessa mentalidade de que a igreja deveria rever, a igreja deveria pensar, está por trás a ideia de que a igreja não é uma depositária de Cristo, mas ela própria seria a autora de tudo aquilo que ela prega. E isso não é verdade. Cristo é o autor. Nós não temos poder de alterar o que ele realizou. Nós não temos poder de alterar o mistério da encarnação, de dizer agora que Deus se fez mulher. Não, ele se fez homem no seio de uma mulher. Então, distinção de dignidades, nem inferior, nem superior. Distinção de dignidades. E quem morre na cruz é um homem e morre pela sua humanidade, pela sua igreja, pela sua esposa, que nas nossas línguas latinas deixam evidente uma feminilidade, né? Em outras línguas não aparece essa distinção de gênero nas palavras. Mas veja, em qualquer língua, a igreja, a humanidade, é a esposa de Cristo. Veja que a igreja é feminina. Por isso Maria é a imagem da igreja, né? Existe essa fala espiritual. Se a igreja tivesse uma imagem, né, seria a da Virgem Maria. É a imagem da igreja. Então, essa necessidade de reduzir no sacerdócio católico o protagonismo preponderante é uma falta de compreensão, de fato, do que Cristo revelou, né, na missão da igreja. E apenas confirmando o que o senhor também comentou rapidamente, o Papa Bento XVI, em abril de 2012, né, justamente lembrando dessa fala de João Paulo II que lemos há pouco, né, Papa Bento XVI afirma que João Paulo II declarou irrevogavelmente que a igreja, em relação à ordenação de mulheres, não tinha autorização do Senhor. Então, o Papa Bento XVI chancela justamente com
esse documento de João Paulo II, de 94. O Papa Francisco também fez isso mais de uma vez, inclusive na própria exortação apostólica Evangelii Gaudium, está presente essa discussão, mas de uma maneira assim categórica, né, numa coletiva de imprensa, né, durante um voo que o Papa Francisco estava voltando de uma viagem da Suécia, né, em 2016. Alguém perguntou isso para ele, né, naquele momento que os jornalistas têm acesso ao Papa, e alguém perguntou sobre essa questão da ordenação das mulheres. O que o Papa Francisco respondeu? Ele respondeu o seguinte, abre aspas, sobre a ordenação de mulheres na Igreja Católica, a última palavra clara foi dada por São João Paulo II e essa permanece, fecha aspas. Ou seja, assunto encerrado. Encerrado. Mas, apesar de assunto encerrado, tem uma questão para ficar ainda claro, né? Também houve uma discussão até um pouco mais recente, Padre Douglas, sobre em relação às diaconisas, né? O primeiro grau do sacramento da ordem, o grau do diaconato, né? Que no passado parece que houve algo parecido com diácono significa servidor, né? Então, uma diaconisa, uma servidora. E a pergunta é, isso é possível? No grau do diaconato é possível? E se o que aconteceu no passado é a mesma coisa que um ministro ordenado? Não, não era a mesma coisa. O ofício de diaconisa, ele é citado, inclusive, na Sagrada Escritura. Tá? Salvo engano, no livro de Atos dos Apóstolos. Não vou me recordar agora a passagem específica. Mas menciona uma pessoa, uma mulher, diaconisa da igreja tal. E justamente porque se reergueu essa temática em debate teológico, o Papa Francisco encomendou, inclusive, que se fizesse uma pesquisa, né? Sem receio, a igreja não tem receio de questionamentos. E começaram a fazer essa arqueologia histórica, né? Essa arqueologia nos textos, na tradição da igreja. O que se descobriu é que a função de diaconisa não era uma função ordenada, ou seja, elas não recebiam uma imposição de mãos para se tornarem diaconisas. Elas eram, vamos assim dizer, instituídas ou nomeadas, mas não ordenadas. Aquilo não imprimia um caráter nessas mulheres. Era uma função prática, né, basicamente para ser exercida em dois momentos. Primeiro, na liturgia catecumenal. Vamos recordar que na igreja primitiva, o batismo, podendo ser feito, né, na vigília pascal, na Domus Ecclesiae, né, nas casas que eram construídas para receber a igreja, e que havia a possibilidade de um espaço litúrgico exclusivo para o batismo era feito por imersão mesmo de adultos e era feito com a pessoa nua, inclusive mulheres. Então, aquele rito que nós temos da unção catecumenal, né, a unção pré-sacramental, nós no rito latino fazemos um sinal da cruz na testa, no peito da pessoa batizada. Mas no rito antigo se untava o corpo todo da pessoa. Então, obviamente que para preservar a integridade de uma mulher, de uma catecúmena que ia ser batizada, quem fazia essa unção do corpo da mulher eram as diaconisas, né? Não se ia pedir para diáconos e muito menos o bispo ungir o corpo de uma mulher nua e, inclusive, de imergi-la sozinho. Então, ele punha a mão na cabeça dela para que ela fosse imersa, mas ele não pegava no corpo dela, no ombro, nos quadris, então havia essa função. Bem prática. Direto. Bem prática. Uma outra função era de assistir, sobretudo as mulheres cristãs pobres, porque era uma função dos diáconos, assistir os pobres, aquelas mulheres convertidas ao cristianismo, catecúmenas ou neófitas, né, batizadas ou não, que não tinham, que não residiam em famílias cristãs. Imagine uma mulher cujo esposo era pagão. Era muito complicado um diácono da igreja, um homem da igreja, ir à casa dessa mulher para fazer com ela um processo de mistagogia, orações, para dar assistência, inclusive material. Né? A presença de um homem na casa dessa mulher cristã a colocaria em apuros com seu esposo. Então iam as diaconisas, né? É mais aceito, é mais conveniente uma mulher indo à casa para estar com outra mulher. Então era para essa função específica. Agora, por exemplo, essa assistência às mulheres pobres
Então, quem dava as provisões para as diaconisas era o diácono da comunidade. Né? Quem indicava quem eram as mulheres que precisavam ser visitadas eram os diáconos da comunidade, ou seja... Que era uma espécie de tesoureiro, de organizador da casa. Né? Exatamente. Bom, guardadas as devidas proporções, né? Se a gente olhar para a nossa realidade de hoje, quantas e quantas mulheres que exercem um papel maravilhoso na evangelização da igreja, na pastoral da criança, na pastoral da saúde, visita aos enfermos, a próprio trabalho do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Quer dizer, é muito parecido com essa realidade. Exatamente. Né? Você, né, tocou num fato agora que verdadeiramente evidencia a diaconia das mulheres, não o diaconato. Elas exercem uma diaconia, inclusive, muito semelhante a essa que se referiu a diaconia das mulheres na igreja primitiva. São elas, em todas as comunidades, quantas aí estão nos assistindo agora, na sua grande maioria esmagadora, são as mulheres que visitam os enfermos, são as mulheres que levam comunhão. Então, é exatamente nesse sentido. Era uma diaconia e não necessariamente um diaconato ministerial. Está claro. Então, para todos os nossos amigos telespectadores que enviaram aqui para a gente questões relacionadas à ordenação de mulheres, a resposta está aqui dada. Durante a explicação do sacerdócio, o Lucas Carvalho mandou uma pergunta aqui para a gente que acho que não vai dar tempo da gente entrar aqui nessa questão. Né? A pergunta dele era como funciona a união hipostática. Só quero lembrar que existe um programa exclusivo para isso do programa Eclésia. Se você entrar no portal da Rede Século XXI e procurar por esse tema, união hipostática, tem um programa inteiro dedicado a isso. Lá a gente vai explicar com calma e com tranquilidade. Em poucas palavras, é a realidade de Jesus 100% Deus e 100% homem. Né? Mas os detalhes que são belíssimos e profundos, eu peço para você, Lucas, visite a nossa página lá no portal da Rede Século XXI e pesquise lá na página do programa Eclésia, rs21.com.br/Eclésia, esse tema e tem um programa exclusivo sobre isso, tá certo? A gente vai para o intervalo, padre, mas na volta eu quero que o senhor comente para a gente uma coisa que também a gente recebe algumas perguntas aqui ao longo do ano, né? Sobre a questão dos homossexuais e a prática cristã, né? Os homossexuais devem ir à missa? O que a igreja pensa disso? E muito folclore e até lenda relacionada nesse assunto, isso nos ajuda a entender de fato que nós devemos orientar dessa maneira, tá certo? Vamos para o intervalo, a gente está ao vivo, hein? Aproveita, liga para a gente, manda sua pergunta, que mesmo se a gente não ler aqui durante o programa, é muito útil para a gente. E eu tenho certeza que dali da gente tira muitas ideias, inclusive de pautas bem interessantes das próximas semanas. A gente volta já já, sai daí.